Receber agora ao vivo aqui no nosso Central Splash, ela que é modelo, repórter, empresária, musa fitness, linda, maravilhosa, Juju Salimene, vem pra cá! Olá! Oi, Tudo bem, Bem-vinda, Juju? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para conversar com vocês. Adoro. Uau, tô sempre acompanhando, vocês estão sempre falando de mim, sempre postando. Muito obrigada pelo carinho. Verdade. Isso é verdade, Juju. Aliás, Juju, você viu que a gente tava falando de Fazenda aqui, a gente acabou de falar o nome da Wendy Tavares, né? Será que ela vai mesmo pra Fazenda? O que você acha? Olha, eu não tenho contato tão próximo com ela, mas né, a gente que já trabalhou, né, no Pânico, todas são super colegas, todas se seguem no Instagram, enfim. E admiro muito ela, acho uma das mais lindas que já passaram pelo programa, inclusive. Não sei se ela vai, mas se for, acho que seria muito bom, porque ela merece aparecer mais, sabe? Ela é tão linda, eu acho que ela faz um trabalho tão legal e ela não é tão conhecida, né, como outras meninas do Pânico. Eu acho que ela merece esse espaço, porque ela é uma querida, super do bem. Então, se for, acho que vai ser muito bom para ela. Espero que vá. Perfeito. Oi, Juju. E a gente está começando agora, nessa época do ano, a se preparar para o carnaval, né? A gente começa a ver a galera postando e tal. Eu vi que você já postou também. Você é rainha de bateria da Barroca Zona Sul. Como é que tá aí esses preparativos? Mudou alguma coisa já na sua rotina? Olha, eu fiquei mais ou menos 2 anos, né, na verdade, longe do carnaval, porque veio pandemia, né? Teve toda aquela pausa. Sim. E agora que eu voltei, eu senti muita diferença, principalmente no fôlego, que não é a mesma coisa, o condicionamento não tá igual. Então eu já tô assim, me preparando com treinos mais intensos e tô voltando a fazer mais exercícios aeróbios para aguentar, porque não é fácil, ali muitas horas no salto, no samba, é como se você tivesse muitas horas fazendo uma corrida, né, ou uma bike, assim, é um aeróbio, né, então, é muito fôlego, muito condicionamento, e eu tô bem enferrujada, então eu voltei a pegar mais firme aí nos treinos para poder dar conta. Perfeito. Inclusive, você mencionou agora, né, que você estava lá no Pânico, você trabalhou junto com a Wendy, né, e a gente sabe que televisão é um negócio meio complicado, né, exige muito do nosso mental e o nosso físico acaba sendo esquecido, né, muitas vezes. Teve alguma situação difícil que você passou na TV que influenciou, inclusive, nesse seu condicionamento físico, nessa sua vontade de estar no carnaval, coisa parecida? Olha, eu peguei mais firme no carnaval quando eu já estava na época da Record, do Legendários, né? Na época do Pânico, o meu foco era bem pra TV mesmo, sabe? Então, eu não me senti muito... eu não fiquei muito corrida em relação a isso, sabe? Mas eu também costumo falar que, como eu era um pouco mais nova, o corpo responde muito mais fácil, a gente tem mais fôlego, então assim, para aguentar maratonas, né, tanto de trabalho de gravação, de sessão de foto, de carnaval, era muito mais fácil, sabe? Hoje eu acho que é mais difícil do que naquela época, assim, e hoje eu preciso focar mais ainda na parte de estética, sabe, do que naquela época, porque eu trabalhava de biquíni, então eu estava sempre o ano inteiro perfeita, né? Teoricamente, aos olhos das pessoas. Então, assim, eu tava sempre pronta. Agora, eu não tô totalmente pronta. Então, eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que apertar a dieta. Então, assim, é mais difícil hoje para mim do que era naquela época. Sim, total. E falando de desafio, né, de dificuldade em televisão, você apresentou um reality, né, que era o reality das musas fitness lá. Eu assisti, tinha todas as competições, era muito legal. Sim. Então você teve nesse lado ali de apresentadora, de estar lidando com a galera ali no perrengue. Você participaria também de algum reality? Mudaria o lugar? Você participaria de um BBB, de uma Fazenda, de um No Limite, quem sabe?
Olha, eu trabalhando, tendo trabalhado no Pânico e no Legendários, eu já costumo falar que foi praticamente um no limite, sabe? Assim, porque eu passava perrengue ali, assim, até dizer chega, não tinha todos os perrengues que você possa imaginar, eu passei, aventuras, loucuras, tensões, assim, as gravações eram muito loucas, então eu já vivi um bom tempo assim. Hoje em dia, aliás, há um bom tempo já, eu já tenho consciência de que eu não passo mais perrengue, eu não quero mais saber, já vivi todas as loucuras que eu podia viver. Hoje eu quero, assim, tranquilidade e paz. E aí eu sempre falei, não, eu não entraria em nenhum reality, a não ser que fosse o Big Brother. Eu sempre falei isso, sabe? Só que agora, assim, de um tempo pra cá, eu nem se fosse, eu também não faria, nem o Big Brother. Por quê? Eu tenho uma rotina que eu gosto muito de manter em relação à minha alimentação, a treino. E tem hora que assim, eu canso, sabe? Tô num ambiente ali, tem um monte de gente, cansei da cara de todo mundo, não quero mais ver ninguém. Como é que eu faço? Não dá se eu estiver num reality, entendeu? Então hoje eu tenho consciência de que eu prefiro a minha paz, da minha vida como ela tá agora. Não quero ir para nenhum reality. Apresentei o meu, né, o Juju Bootcamp, que era um reality de competições entre meninas, e assim, era bem punk também, era quase um treinamento militar, e eu ficava olhando e falava, gente, já fiz essas loucuras todas, hoje não faço mais, então eu deixo para as meninas que estão começando agora, porque eu já não tenho mais esse ânimo, eu prefiro já... eu amei o seu reality. Eu amei. Foi até legal falar, porque todo mundo fala do No Limite, mas a gente via perrengue ali no seu. Ali foi muito legal. Nossa, muito, muito. E era muito legal porque é o único reality do mundo que era só mulheres fazendo esses desafios, né? Coisas que teoricamente, né, só homens conseguiriam. Então, é isso que é legal, porque era bem diferenciado, né? Só mulheres. Então, dava para ver ali a força feminina, enfim. Então, é isso que era bem interessante, né? Inclusive, acho que tem um assunto que é muito delicado da gente tocar, mas que eu acho que serve até de exemplo para nossa audiência. A gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Você deu uma entrevista para a Gabi Cabrini, do Fofocalizando, e nessa entrevista você falou sobre o uso de anabolizantes, né? Você já chegou a ver algum conteúdo do Rodrigo Góes, Fake Nat? O que você tem achado dessa discussão a respeito desse tema? Porque é um tema muito delicado, mas acaba sendo muito importante, né? Eu não vi dessa discussão entre eles. Qual foi? Como que foi? Fake Nery, na verdade. Que você falou. Então, é porque o Rodrigo, ele tem uma coisa, ele fala sobre esse uso dos anabolizantes, né? Ele fala mais a respeito disso, ele desmistifica um pouco desse universo, porque a gente tá muito acostumado a ver as pessoas muito saradas e tal, e não entende muito como que a pessoa chega naquele resultado, né? E aí ele chega e fala, gente, isso aqui tem, isso aqui não tem, então ele dá todo um panorama geral, tirando um pouco dessa glamourização que existe muito nesse meio, né? Eu só queria saber mesmo a sua opinião, como você enxerga esse universo. Olha, eu sempre deixei super claro, sempre fui muito aberta sobre esse assunto e nunca falei, não uso, não, isso não existe, porque eu acho que é importante, nós que temos tanto espaço, tantos seguidores, que a gente passe a informação certa, porque infelizmente as pessoas são ignorantes nesse assunto justamente por não ser falado, por não ser divulgado. Então, quanto mais a gente esconde e deixa aquilo meio obscuro, pior é. Então, eu sempre deixei claro o quê? Que tanto mulheres, principalmente mulheres, né, que não têm a parte hormonal favorável, nós não temos, né, para ser musculosa, para conseguir o corpo que a gente quer, a gente não tem essa parte favorável, então a gente precisa da ajuda da parte hormonal. O problema não é o uso de hormônios que são manipulados por médicos, não é esse. O problema é aquilo que é feito sem orientação. Então, quando você tem a orientação de um médico especialista no assunto, que vai poder repor aquilo que falta ali no seu corpo, que vai te ajudar a chegar no seu objetivo, aí
se você tá ali sendo respaldado por um médico, tá fazendo todos os seus exames, tudo certinho, aí você tá seguro. Então é isso que eu procuro sempre demonstrar nas minhas redes sociais e falar. Eu tenho acompanhamento médico há pelo menos aí uns 15 anos e eu faço praticamente a cada 4 meses um check-up assim, geral, de toda a parte hormonal, de parte de coração, parte de saúde mesmo, né, dos órgãos, tudo que a gente precisa ver. E o meu médico tá sempre ali manipulando essa parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos. E isso, se você consegue passar para a população, você quer atingir seu objetivo, mas você precisa de um médico, isso tornaria as coisas menos perigosas do que elas são. Então, por isso que eu sempre falo, né? Agora, a parte de atletas, por exemplo, né? Atletas profissionais, no caso do meu marido, ele é atleta fisiculturista profissional. Ele precisa, porque ele é atleta de rendimento, de performance, ele precisa dessa modulação hormonal, ele também tem os médicos, os profissionais que cuidam dele, coach. Então é tudo orientado. A gente tem um time de profissionais que ajudam. O que não pode é a pessoa achar que vai comprar em qualquer lugar produtos que não têm procedência, que não são receitados, você não compra na farmácia. Você não sabe o que é aquilo realmente. E aí, sim, isso é prejudicial. Então, eu procuro sempre passar a verdade para as pessoas, né? Precisa fazer o uso quem quer chegar em determinados resultados, mas com um médico que vai te orientar de forma saudável. Perfeito, perfeito. Ô, Juju, e apesar de você falar, né, que tem um acompanhamento médico, muita gente também vai lá nas suas redes sem saber de nada e critica o corpo ou faz comparações com o corpo de outras mulheres. Como é que você lida com essas opiniões das pessoas o tempo todo sobre o seu corpo, sobre algo que é sobre você, né? Olha, eu vou te falar bem a verdade, não é uma coisa que me incomoda, porque eu já tenho 21 anos de treino, e de vida saudável, desse estilo, eu já tenho, né? Então, eu entrei nesse Aprende, Bárbara Sarini. Eu queria mudar. Aprende. Porque eu queria mudar o que incomodava em mim, sabe? Então, assim, eu nunca fiz isso por outras pessoas. Eu nunca quis, eu preciso ter o corpo assim para agradar as pessoas. Não. Tanto que o meu corpo nem é um corpo que agrada a todo mundo, não é. Eu não sou um padrão que é agradável para o mundo inteiro. Tem pessoas que não gostam. Então, eu nunca entrei nisso para os outros. Eu faço por mim. Então, mesmo que as pessoas achem, tá masculino, tá grande demais, ou tá muito musculosa, não tem, para mim, não faz diferença. Porque eu quero me agradar com o que eu vejo no espelho. E que bom que isso agrada muitas pessoas também, mas a gente não agrada todo mundo. Então, tem quem não gosta. Quando tem algum comentário, alguma coisa assim, eu deixo, passo e falo, não tem problema. Eu também tenho gostos que são diferentes de outras pessoas. Tem tipos de corpos que não me agradam e tá tudo certo, cada um tem o seu gosto, né? Perfeito, eu acho que essa reflexão faz todo sentido. Aliás, Juju, vou falar assim, pergunta com jeitinho. Então vamos perguntar com um jeitinho. Amanhã a gente vai fazer uma live aqui no canal de Splash Wall, que é uma live proibidona, porque amanhã, não sei se você sabe, é 6/9, também em homenagem ao dia do sexo, né? E aí a gente queria saber se você tem alguma história que você possa contar agora pra gente, que você não contou, mas que contaria de alguma situação que aconteceu com você nesses momentos assim, sabe? Só pra gente poder falar, gente, ela já passou por isso também, é gente como a gente. Gente, algum perrengue? Alguma situação? Nossa, assim, me pegou de surpresa. Não sei. Não sei. Talvez eu poderia pensar com mais calma, né? Se eu tivesse escutado antes a pergunta, mas eu não consigo imaginar no momento. Eu sou uma pessoa super tranquila para falar sobre esses assuntos. Não falo muito porque eu não participo muito de entrevistas que falam sobre isso, mas eu sou bem aberta com isso. Tranquilo, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu respondo sem problema nenhum, mas eu não me lembro de algum... É que te pegou de surpresa, né? Foi uma transição brusca de assunto, né? Por isso que o pessoal pergunta com jeitinho, a produção pergunta com jeitinho. Não se lembrar de nada, assim, que possa, né, ser relevante, assim.
Então, então vamos fazer assim, porque a gente tá reunindo com um monte de famosos, um monte de gente pra contar alguma história curta. O Leão Lobo vai contar uma pra... Menina, o Leão Lobo vai contar uma pra gente amanhã. Se você lembrar de alguma, você manda pra nossa produção, uns 15 segundos, 30 segundos de alguma história. Eu tenho algumas, né, mas aí a Bárbara até já conhece e tal, o povo já sabe. Mas se você lembrar de uma, você conta. Pode falar, desculpa. Sim. Todo mundo tem alguma historinha, né, para contar, assim, mas eu vou pensar com calma para poder falar certinho para vocês. Perfeito, perfeito. Olha, para fechar, Juju, a gente queria saber quais são seus próximos projetos, se você tem alguma coisa em vista no YouTube, na internet, onde a gente te encontra e o que tem em vista aí. Tenho. Eu tô sempre assim, online o tempo todo, né, no Instagram, enfim, eu trabalho com a rede social, então eu costumo dizer que ali é a nossa TV, né? A transmissão é ao vivo o dia todo. Mas eu quero voltar com um podcast que eu fiz um tempo atrás, então a gente está planejando essa volta e provavelmente eu vou fazer junto com o meu marido, o Diogo Baza. Então, assim, a gente está pretendendo fazer alguma coisa que seja papo de casais, que eu acho bem interessante, e inclusive falar desses assuntos assim, né, que nem você estava me perguntando agora, falar os assuntos assim, e também coisas de treino, enfim, tudo, a gente quer uma coisa geral, só que eu acho que é legal um papo de casais, assim, sabe, os perrengues de casais, coisas de relacionamento, enfim. Então eu vou voltar logo mais com esse projeto aí do podcast. Enquanto isso, as pessoas podem me acompanhar pelo Instagram, né? Pelos stories. Tô lá sempre. Isso. Arrasou, Juju. Perfeito. Obrigada, viu? Pela sua atenção. Adorei conversar um pouquinho com você aqui. Você é sempre muito carinhosa. Todas as vezes que a gente encontrou, sempre muito fofa. Então, sou grata. Que bom. Obrigada a vocês, gente. Adorei o papo. Valeu, Juju. A gente segue